Oi gente, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos passar para a matéria da embriologia e começar falando sobre a gametogênese. Mais uma vez eu disponibilizo meu e-mail para vocês, então fiquem à vontade para me contactar para qualquer dúvida. Então vamos lá. O que é a gametogênese? A gametogênese é a formação dos gametas, tanto masculino quanto feminino. Ele ocorre nas gônadas, que são os órgãos responsáveis por esse processo, sendo o masculino nos testículos e o feminino nos ovários. Então, o que diferencia esse processo, a gametogênese, que é a formação dos gametas, é o processo da meiose. Então, a meiose é a parte principal, fundamental da gametogênese. Então, o que é a meiose? É um processo que divide as células e reduz pela metade o seu número de cromossomos, deixando-os haploides. Então, ele forma os dois gametas haploides e assim que eles se unem, na fecundação, forma-se a célula diploide. Então, a formação dos espermatozoides é denominada espermatogênese e a dos ovócitos, ovogênese. Vamos falar um pouco então sobre a espermatogênese. Então, é o processo da formação dos espermatozoides, ocorre especificamente nos túbulos seminíferos dos testículos, e ele acontece a partir da puberdade. Então, na puberdade dos meninos, as células germinativas formam as espermatogônias por mitose. Então, elas se multiplicam formando as espermatogônias. As espermatogônias originam os espermatócitos primários. Essas células, que são os espermatócitos primários, sofrem então a meiose. Então, é só nesse processo que ocorre a meiose. E aí, na sua primeira fase, porque a meiose tem duas fases, a meiose 1 e a meiose 2, em sua primeira fase, formam-se os espermatócitos secundários. Ao final da meiose 2, desenvolvem-se as espermátides. E aí, as espermátides vão sofrer a espermiogênese, que é um processo de diferenciação celular. Então, elas vão se diferenciar em espermatozoides. E aí, na diferenciação celular, que vão se desenvolver a cauda do espermatozoide, o acrossoma, que é a parte frontal do espermatozoide. Então, a espermatogênese ela é dividida em 3 fases. A multiplicação, que é a formação das espermatogônias, o crescimento, que é a modificação das espermatogônias para os espermatócitos, e a maturação, que é a partir da meiose. Então, é quando os espermatócitos primários sofrem a meiose até a formação dos espermatozoides. Então, aqui a gente vai ter mais ou menos como que essa imagem mostrando como que funciona mais ou menos a espermatogênese. Então, aqui a gente vai ter como se fosse um corte histológico, que é um corte do túbulo seminífero. Então, pegou essa partezinha e cortou a parte mais externa e o lúmen, que é como se fosse esse buraco aqui, é o lúmen. Então, bem aqui, coladinho com a parte de fora do túbulo seminífero, com a parte mais externa, a gente vai ter as células germinativas que vão dar origem às espermatogônias. Aqui tá mostrando que tem tipo A e tipo B, porque é só o tipo B que vai diferenciar. As do tipo A vão se manter aqui para como se fosse uma reserva. E aí vão ter as do tipo B, que vão se diferenciar em espermatócito primário, Aqui ele começa a sofrer meiose, forma o secundário, e aí, terminando a meiose, vai formar as espermátides. As espermátides vão sofrer a diferenciação celular e formar os espermatozoides, que caem no lúmen e saem no sêmen na ejaculação. Então, aqui a gente pode ver que a gente tem uma meiose aqui, então ele passa de 2N para N, continua N, até a formação dos espermatozoides. Agora, falando sobre a ovogênese, que é a formação dos ovócitos, ela ocorre nos ovários, que são 2, um de cada lado do útero, e, diferentemente da espermatogênese, a ovogênese começa muito antes da menina nascer. Então, as células germinativas, elas vão dar origem às ovogônias e essas vão formar os ovócitos primários.
Só que aí, esses ovócitos primários, eles vão se estagnar, eles vão estacionar. E aí, esses ovócitos também são envolvidos por células foliculares, formando os folículos. Aí a divisão meiótica, né, ela inicia nesse ovócito primário, mas como eu falei, ele estaciona na prófase 1, que é a primeira fase da meiose. E fica assim até a puberdade. Então, na puberdade é que continua o processo em que o folículo amadurece a cada mês, né, que seria a menstruação. E aí esse ovócito, ele forma o ovócito secundário e também forma um corpúsculo polar. Esse corpúsculo polar, ele é uma célula que ele não tem nenhuma estrutura além do material genético. Porque quando você faz a meiose, você tem que dividir o número de cromossomos pela metade, para que se formem células haploides. Só que na ovogênese você forma apenas um gameta, que é o óvulo. Então aquele resto, vamos assim dizer, aquela outra parte do material genético, precisa ir para algum outro lugar, que é o corpúsculo polar. Mas ele em breve será degenerado porque não precisa dele na produção do gameta. Então o ovócito secundário vai ser liberado em cada ovulação, e se ele for fecundado, ele vai formar um zigoto e mais um corpúsculo polar. Então, também na ovogênese possui 3 fases, que é a multiplicação, o crescimento e a maturação. Multiplicação é a formação das ovogônias, o crescimento é a formação dos ovócitos primários e a maturação começa a partir da meiose. Então aqui a gente vai ter também a imagem da ovogênese. Então a gente vai ter a célula germinativa e ela vai fazer a mitose e vai formar as ovogônias, todas 2N. As ovogônias vão se multiplicar, então a gente vai ter, né, o período de multiplicação. As ovogônias vão formar o ovócito primário, que é o período de crescimento. Esse ovócito primário vai começar o processo de meiose. Aí ele vai estagnar aqui e só na puberdade que ele vai continuar o processo. Aqui a gente vai ter o corpúsculo polar, que também é N, mas que ele não tem mais nenhuma estrutura. Ele vai formar o ovócito 2 e faz a meiose, termina a meiose e depois de fecundado forma o óvulo e mais um corpúsculo polar. Então, vamos pontuar aqui para finalizar as principais diferenças entre os dois processos. Então, a espermatogênese, ela tem sua duração a vida toda do homem. Então, o homem, ele forma novos espermatozoides, novas espermatogônias, novos espermatócitos, a vida inteira. Enquanto a mulher não. A mulher sofre um processo de menopausa, que acontece por volta dos 50 anos, que encerra esse processo, uma vez que ele foi iniciado muito cedo, antes da menina nascer. E ele tem um número limitante, né? Por isso que ocorre a menopausa. A meiose na espermatogênese é sempre finalizada, enquanto na ovogênese a meiose só é finalizada se houver fecundação, porque a meiose 2 só ocorre com a formação do óvulo, do zigoto. A meiose na espermatogênese também gera 4 espermatozoides, então 4 gametas, enquanto isso para cada espermatogônia, né? Existem várias espermatogônias. E aí, no sêmen, a gente pode ter milhões de espermatozoides. Mas, cada espermatogônia, ao final do processo, forma 4 espermatozoides. Enquanto na ovogênese, gera apenas um óvulo. É por isso, então, que tem a formação dos corpúsculos polares. E a espermatogênese inicia a partir da puberdade e a ovogênese inicia antes do nascimento. Então é isso, gente. A aula hoje foi bem rápida, mas ela é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida,
podem me contactar. Mas no mais é isso, até a próxima aula.